noite a todos, sejam muito bem-vindos. E alguns avisos. Solicitamos voluntários, psicólogos que possam dispor de algumas horas na semana para atenderem pessoas carentes em nosso lar Irmã Dirce. Os interessados entrarem em contato aqui no centro com a Edna, às terças e sextas-feiras à noite, às 19 horas, e terças e quintas à tarde, às 14 horas. Desde já agradecemos a colaboração. Também estamos oferecendo atendimento às pessoas carentes que necessitam de tratamento com psicólogos. Entrar em contato conforme dados acima com a Edna. Campanha do alimento. Solicitamos a doação de arroz, feijão, óleo, macarrão, açúcar, café, farinhas e outros para serem formadas as cestas básicas que são doadas às famílias carentes assistidas por esta casa. A campanha da fralda descartável infantil, que de tamanho médio para o projeto Mamãe e Bebê, que temos em nosso lar Irmã Dirce, que são mães carentes que fazem acompanhamento durante a gestação e ganham um enxoval. Palestra Débora Ambrósio, tema: Prefiro viver, suicídio não. O suicídio é triste, uma triste ilusão, porque somos seres imortais e a vida continua plena, além da morte do corpo físico. No dia 18 de setembro, num sábado, às 19 horas e 20 minutos. Vamos fechar os nossos olhos, agradecermos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo aos mentores da casa, agradecendo aos trabalhadores, a todos que nos acolhem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus, graças a Jesus. O nosso tema de hoje da palestra é as bem-aventuranças, Sermão do Monte. Então, primeiro, vamos começar a entender, né? Quando a gente fala um sermão, né? A gente já imagina a palavra sermão para nós, muitas vezes tem significado de uma bronca, um puxão de orelha. Mas aqui no caso de Jesus, o sermão é um momento no qual Jesus vai transmitir para aquelas pessoas que estavam ali para ouvi-lo, formas de conduta universais e eternas para o espírito, tá? Esse espírito, naquele momento, seriam os espíritos encarnados, mas servem para todos os espíritos, inclusive os desencarnados. Então, naquele momento, ele queria deixar uma mensagem, mas da sua própria boca, ou seja, os seus discípulos já sabiam. Ele todo o tempo estava ensinando e os discípulos já eram também conhecedores, mas havia necessidade de passar isso para o povo. E ele resolveu fazer isso no Sermão da Montanha. Primeiro, quem são os bem-aventurados? Os bem-aventurados significa os felizes de espírito, porque embora estejamos na carne, nós somos espíritos imortais. E esses felizes seriam aqueles espíritos os quais estão em evolução, de colocar em prática, de entender como evoluir, como fazer para evoluir. Porque é fácil a gente falar, não, vamos evoluir, mas como, né? Essa pergunta
sempre vem. Até hoje a gente fala, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Qual é a conduta universal e moral que não muda, que não fere o outro e que não fere a mim mesmo? Então, ele fala do Sermão da Montanha. A montanha, essa montanha aonde aconteceu o sermão, é lá em Cafarnaum. Então, havia uma multidão que foi ver Jesus e ouvir a sua palavra. E aí ele aproveita para falar sobre as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, na realidade, elas são o quê? Regras. Mas não é uma regra que você não tem que entender. É uma regra que nós temos que entender para colocar em prática. Por que eu vou falar isso? Nós sabemos que quando Moisés tirou o povo do Egito e ficou durante 40 anos com esse povo, caminhando até chegar à terra prometida, houve uma necessidade de se impor as regras. Por que se impor as regras? Porque aquele povo que vinha de uma escravidão, adorando vários deuses, já tinham hábitos. E esses hábitos precisariam ser mudados. E se vocês observarem, durante esses 40 anos, pessoas desencarnaram, novos espíritos vieram, ou seja, houve a possibilidade de colocar essas regras. Mas quando Jesus vem, e ele diz que ele não veio para desfazer nada do que havia sido feito, ele veio para que nós possamos entender as regras e possamos usar a nossa capacidade de inteligência, de discernimento e de valores morais para que essas regras funcionem. E essa regra não é uma regra exclusivamente social, coletiva, mas ela é uma regra individual. Por que individual? Porque Jesus fala que a salvação, ou seja, a evolução, depende de cada um de nós. Então, eu tenho que evoluir. O outro também tem, mas quem é responsável pela minha evolução? Os outros? Não, eu mesmo. Então, ele começa dizendo o seguinte: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Não, pobre. Então se eu sou pobre, o reino do céu já está me esperando, né? Eu não sou rica, não tenho bens nenhum. Então, quando ele fala os pobres de espírito, ele não quer dizer que esse pobre, essa pobreza está ligada aos bens materiais. Por quê? Muito fica assim incutido em nós que os pobres são bons e vamos dizer que os ricos não. Ou seja, o rico fica e nós vamos. Não é nada disso. Pobre de espírito, ele quer dizer que nós temos que deixar o nosso ego de lado, o nosso orgulho de lado e admitirmos que nós não sabemos praticamente nada, que nós estamos aprendendo e que o nosso espírito está aberto aos ensinamentos. Essa pobreza está ligada ao quê? À humildade. Eu ser humilde, eu reconhecer que eu sou falho, que eu sou imperfeito e que eu estou aqui para aprender. Não tem nada a ver com bens materiais, tá? Por quê? Eu posso encontrar pobres orgulhosos, posso encontrar ricos humildes e vice-versa. Porque pessoas são pessoas, independente da sua classe social. Isso tem a ver com humildade.
A segunda coisa que ele falou, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choram. Então se eu estiver chorando, de repente aconteceu alguma coisa, eu boto um berreiro aí, eu sou pobre coitadinho. Não. Esse choro é um choro sincero. Esse choro é um choro de reconhecimento sobre as adversidades que acontecem durante a minha vida e que pode me levar a momentos no qual eu chore, que eu fique magoado, que eu fique sentido, né? Ou mesmo que eu fique até com raiva, porque a gente também chora de raiva. Então, esse choro, ele tem a ver com o quê? Com o conhecer, com o entender e com o entregar-se sinceramente. Porque eu posso me fingir de bonzinho, não posso. De coitadinho, não posso. As pessoas podem acreditar? Podem. Mas quem eu estou enganando? A mim mesmo. Porque eu não estou sendo uma pessoa verdadeira. Eu estou sendo uma pessoa mascarada. Então eu tenho que ser o quê? Verdadeiro, sincero. Buscar sempre o melhor de mim. À medida que eu vou amadurecendo, à medida que eu vou crescendo, que eu vou tendo conhecimento. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Brandos e pacíficos. Então você tem que ser um paspalho, um parado. Tá pegando fogo lá fora. Tá bom. Esse pacífico significa o quê? A passividade, mas não uma passividade conformista, que eu sente, eu vou esperar, Deus vai me ajudar. Ou o fulano vai me ajudar. Essa passividade significa o quê? Que eu vou interagir de forma inteligente e moral com a razão, não com o meu instinto animal de briga, de raiva, de revolta, mas sim com mansidão. Mansidão não quer dizer que nós sejamos bobos. Não, muito pelo contrário. A mansidão, ela traz esclarecimento, porque quando eu permaneço no meu eixo de equilíbrio, eu não penso melhor, eu não raciocino melhor, eu não ajo melhor. Porque quando a gente age no impulso, no toma lá da cá, nós falamos o que não devemos, nós batemos, nós brigamos, nós ofendemos, nós humilhamos, nós somos egoístas, porque a gente quer impor o nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista é um ponto de vista muitas vezes ligado mais ao mundo material do que ao mundo espiritual. Por quê? Todos somos espíritos em evolução. Todos somos imperfeitos. Então, nós temos que ser condescendente para com os outros, tá? E aí herdarão a terra por quê? A terra será um ambiente pacífico, um ambiente harmonioso, aonde os espíritos que estiverem em similaridade, em sintonia com esse ambiente, permanecerão. Ou seja, a nossa terra caminha para um mundo de regeneração. E nós sabemos que os espíritos que não estiverem na sintonia da regeneração, eles irão para um outro planeta similar para que eles possam ficar evoluindo lá e nós permaneceremos aqui porque a Terra vai caminhar para um mundo feliz.
Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Justiça. Quando a gente fala em justiça, muitas vezes eu me lembro de fala das pessoas, que é bem assim. Ah, não tem problema, aquele fulano fez isso, mas ele vai pagar, porque Deus é justo. Deus vai fazer justiça. Ou seja, a gente cobra que Deus vai lá e, pum, como diz o outro, castigue o outro. Esse castigo não existe. Por que não existe? Deus não castiga ninguém. Deus é soberanamente justo e bom. Portanto, se erramos, já estamos perdoados. Mas nós não podemos esquecer da lei de ação e reação. Se praticarmos o bem, receberemos o bem. Se praticarmos o mal, receberemos o mal. Mas isso é uma lei de ação e reação. Mas não é Deus punindo ninguém. Então, muitas vezes, nós, no nosso conceito, falamos isso. Não faz mal, mas a justiça de Deus não falha. Ou seja, o que eu estou buscando aí? Eu estou buscando justiça? Não, eu estou buscando vingança. Mas eu não vou fazer, quem vai fazer é Deus, né? Então, esse pensamento, a gente tem que tomar cuidado. O outro nos fez mal, o outro nos prejudicou, eu não vou pagá-lo na mesma moeda. Mas sim, vou rezar, vou pedir para que ele possa cair em sua humildade, reconhecer sim que ele é falho, porque eu também sou falha. E muitas vezes, aquela situação, ela não é criada só pelo outro, mas também por mim. Então eu tenho que ser condescendente. E não julgar o outro pelas minhas medidas. Simplesmente não julgar. O que é uma coisa muito difícil. Nós julgamos o tempo todo. Porque nós pegamos os nossos conceitos de certo e errado e achamos que todos devem seguir. Ou que todos devem concordar. Então, nós precisamos trabalhar esse não julgamento. E é difícil, mas é um treino diário. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. O que é ser misericordioso? Na realidade, quando a gente fala de misericórdia, a gente fala de empatia. É ser empático com o outro. Se o outro está precisando de ajuda, por que não ajudar? A ajuda, ela vai desde bens materiais, até a oração, até um olhar, até um bom dia, uma palavra amiga, uma palavra de consolo. Isso é ser misericordioso. E mesmo vendo que o outro falhou, não atacá-lo. Mas se pudermos falar palavras de consolo, palavras de incentivo, palavras que o levem ao caminho do bem, a gente deve usar essa misericórdia. Então a gente tem que ser misericordioso, principalmente com a gente, porque muitas vezes não somos misericordiosos conosco e muito menos com os outros. Então, a misericórdia, ela vem aí como uma empatia, com uma caridade, com um amor ao próximo. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Ter puro coração é juntar todos esses atributos de sinceridade, de humildade, de benevolência, de tolerância, de paciência. Por que nós veremos a Deus? Porque Deus tem todos esses atributos, porque Ele é perfeito. E nós temos que chegar a essa perfectibilidade.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Por quê? Quando há perseguição, muitas vezes, nós observamos e vemos e caímos em si. E podemos buscar o melhor. E vamos, com certeza, trabalhar para que a gente vá ao reino dos céus. Ou seja, para que tornemos-nos espíritos melhores. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso guardião nos céus, pois assim perseguirão aos profetas que viveram antes de vós. Ele quer dizer o quê? Que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ele quer dizer o quê? Que as leis universais deixadas por Deus, essas são as leis verdadeiras. É quem nós devemos seguir. Nós não temos que seguir uma denominação, nós não temos que seguir o outro, nós não temos que seguir o grupo A, B ou C. Mas nós temos, na realidade, que seguir a Deus, o qual é perfeito, o qual mandou o seu Filho Jesus para que mostrasse que todos nós temos condições e que nós somos espíritos a caminho. Que essas bem-aventuranças possam continuar reverberando em nós e por toda a eternidade, para que cada um de nós possa ser um espírito melhor e para que o nosso planeta e todas as orbes terrestres e não terrestres possam chegar a este mundo feliz. Uma boa noite a todos e vamos aos passos.